Ó, E aí. Você voltou, deixa eu ver só. eu entendi o que tá acontecendo aqui. Ah, Tá abrindo duas lives pra mim por algum motivo. Uma em que é você falando lá atrás e outra que é a que tá gravando. Mas só que agora eu acho que resolveu. Eu acho. tá. Deixa eu ver se o Arthur volta pra cá também. Agora tá mais coerente. Eu tava ouvindo você e aí depois um delay e misturando tudo. Ah, saquei. Não, então, no início eu não tava ouvindo nada, depois eu tava ouvindo o Kay. Aí foi misturando depois ficou bem suave, bem de boas. Acho que agora resolveu. Eu acho que agora resolveu, deixa eu só avisar pro Arthur. Eu acho que ele ainda não entrou de novo, né? E você tá bem? Mano, tô muito bem. Sempre na medida Bom, do possível, mas só que a medida do possível tá massa. na medida do possível dessa vez tá top. A média agora colocou lá pra cima, pô. Oi, oi. Tá. E aí? Aí, Opa, agora sim. agora foi. Foi. Pô, beleza. Então, galerinha, eu só vou fazer a chamada inicial e depois a gente já começa direto, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo aí a gente, porque vai ficar gravado eventualmente. Hoje a gente vai iniciar um novo quadro aqui no perfil, que é a doutrinação que deu certo. Basicamente, a gente vai conversar com ex-alunos meus e mostrar como que eles viveram a época da escola e pós-escola, o que que eles estão fazendo, o que que eles estão vivendo, como que está a carreira deles, o que que deu certo, o que que deu errado, e principalmente nas áreas que eles sempre tiveram mais interesse. Então, eles vão falar muito sobre arte, que é o que os dois sempre gostaram, tanto arte no sentido visual quanto musical. E, enfim, já vou falar para vocês também que a primeira pergunta vai ser já eles se apresentando, tá? Então, por isso que eu não vou fazer essa apresentação direta, eles que vão fazer. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para os dois é: quem são Tuim e Vitor hoje, né? E se apresentem para a galera, fala um pouquinho sobre vocês, sobre a trajetória, e o que que vocês estão aprontando na vida de vocês agora. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Twin. Hoje em dia eu trabalho com produção audiovisual e eu também sou produtor musical e artista independente. Então, eu tenho alguns contratos de audiovisual confidenciais, dos quais eu não posso compartilhar muito sobre. Porém, eu Ódio. também tenho um outro lado, onde eu trabalho com arte, eu canto, produzo minhas próprias músicas e também administro um coletivo chamado Nova Onda, um coletivo artístico aí para impulsionar a produção cultural aqui na Ceilândia e nas outras regiões administrativas. Minha vez, então. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor. Eu me formei vai fazer 2 anos e eu trabalho no, no Exército Brasileiro. Eu sou cabo músico de lá. Eu passei por meio de concurso e eu sempre mexi com essa parte de arte, tanto visual quanto da música. Por hora, eu participo também de um projeto social chamado Arte Jovem. A gente faz apresentações todos os anos, boa parte dos meses, sempre que a gente consegue, e a gente ajuda crianças que não têm condições, que não têm renda normalmente para fazer aulas particulares, de estarem ingressando na música. Muito top até agora. Vocês dois mandaram muito bem já na apresentação. Eu gostei muito da ideia do concurso, porque eu não sabia que era por concurso. Eu pensei que você tivesse feito algum outro processo lá para entrar na parte musical do Exército. Uh-uh. Lá Você tem algum ensino essa médio parte mesmo, já? musical você só entra por meio de concurso, seja você já estando lá, seja você de fora entrando. Caraca, top demais. E aí, mas assim, você fez isso durante o ensino médio, concurso ou depois? Não entendi. Você fez esse concurso durante o ensino médio ou depois dele? Cara, eu tentei, pouco depois de eu terminar o ensino médio, deu problema com alguns documentos ali, aí eu não consegui. Mas só que logo em seguida eu tentei novamente, ano passado, e esse ano eu incorporei. Saquei, top demais. E
E, Cui, você estava falando sobre o seu coletivo também, não foi? Uhum. Da onde Isso. surgiu essa ideia do coletivo e por que contrato sigiloso, meu Deus do céu? Tá todo mundo querendo saber aqui. Não, então, é porque assim, eu trabalho com suporte, assistência e produção de eventos que são voltados para o governo. Então, dos quais a gente tem uma cláusula contratual de não compartilhar informações sobre, tem todo um contrato de sigilo de fato operacional do qual a gente não pode ficar compartilhando informação. Caraca, é muito top. Meu Deus do céu, não sabia não. E quando você começou a fazer esse negócio? Recentemente ou já desde a escola? Como é que foi? Bom, então, eu sempre tive aptidão para trabalhar com criatividade e trabalhar com música. Só que só nos últimos 2 anos eu comecei a de fato trabalhar nisso, nesse lado artístico com um pouco mais de foco e já decidindo o que eu queria fazer. E aí eu estava fazendo o curso de desenvolvimento de sistemas, então eu consegui uma vaga para estar trabalhando em uma empresa terceirizada para o governo. E aí, 5 meses depois, eu, conversando com meus supervisores, apareceu uma vaga aí para estar trabalhando com audiovisual, e aí eu pedi para que eles me transferissem para esse cargo, e agora eu estou atuando nesse ramo lá. Caraca, perfeito demais. Ó, vou partir já para a segunda pergunta. Tá muito maneiro, velho. A produção de vocês foi muito boa. Mas como que foi o choque pós-escola? E o que que vocês achavam que ia ser mais fácil e difícil dentro dessa realidade? Porque a escola, normalmente, gente, ela traz uma pressão muito grande, principalmente na fase da adolescência, sobre, meu Deus, o que que a gente vai fazer da nossa vida, o que que a gente vai ser. E muitas das vezes a galera tem aptidão, como vocês têm aptidões para as partes artísticas e tudo mais, só que se afasta muito disso, principalmente pelo discurso de que não vai dar dinheiro, que não tem futuro e tudo mais. E aí, como é que foi essa vida pós-escola? Como que vocês conseguiram manter aquilo que vocês gostam de fato, que vocês são bons, e a continuar no trabalho e tudo mais? Bom, pergunta número um. A questão do coletivo, que eu vou resgatar, foi a questão de realmente eu enxergar uma necessidade, junto com alguns outros amigos que colaboram comigo nesse coletivo, de estar fomentando produção cultural aqui na Ceilândia, em Taguatinga, em Águas Claras, de estar, de fato, aproximando essa produção da nossa juventude. Eu vejo que é um mercado muito carente até hoje. Mas nessa questão pós-escola, de fato, foi caótico para mim. Eu saí do ensino médio pós-pandemia em 2021, então eu estava com a mentalidade muito cansada, eu tinha um episódio de burnout na época, então foi bem difícil eu conseguir estabilizar essa questão mental e realmente pensar no que eu queria fazer daqui para frente. Não estava cursando desenvolvimento de sistemas, como eu tinha falado antes, mas não era algo que eu queria de fato prosseguir e queria me desenvolver na área. Então eu não estava conseguindo encontrar fruição nisso. E foi aí que eu, depois de tanto tempo tentando fugir da arte, porque eu já tocava alguns instrumentos antes, eu decidi que eu queria voltar a fazer o que eu gostava mesmo. E isso fez uma diferença na minha vida e no meu emocional gigantesca. Foi isso. Eu sei. Mano, é engraçado pensar no que eu tava tentando fazer depois de terminar o ensino médio. Eu de jeito nenhum queria entrar no exército. Já era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu quero trabalhar com música e eu quero ter certa estabilidade até eu construir todas as minhas coisas. Porque o meu objetivo nunca foi necessariamente trabalhar com música. Música era parte do meu hobby. É do que eu pegava para dar aula para criança, é do que eu pegava para, sei lá, eu gosto dessa música aqui, eu vou pegar de ouvido ela, ou eu vou estudar bastante isso aqui para eu treinar e tocar um concerto no final do ano. Coisas assim. Nunca me passou na cabeça que eu faria isso dar dinheiro. Era uma coisa que eu era bem relutante, aliás. Eu queria trabalhar com desenho. Então, a primeira coisa que eu fiz quando acabou o ensino médio, eu lembro até que foi literalmente a primeira coisa. Tipo, eu saí da formatura, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu mandei mensagem para alguns amigos meus que desenham e a gente fez meio que um rascunho de um estúdio. A gente queria trabalhar fazendo comissão e etc. para empresas estrangeiras. E a gente chegou a fazer um portfólio, a gente chegou a fazer vídeo, a gente chegou a ter uma organização muito boa. Mas isso não deu retorno financeiro de uma forma que a gente estava esperando e a gente tem as nossas necessidades de já se cumprirem logo. A gente precisava estar já em movimento em alguma coisa. Então esse projeto ficou meio de lado. É uma coisa que eu ainda quero muito trazer, mas
aí foi o primeiro choque, assim, pra mim. Eu não vou conseguir fazer aquilo que eu quero a curto prazo. Não com a arte que eu quero mexer. Então, foi como uma escada. Eu vi um lugar que eu não gosto necessariamente, que eu não tenho uma afinidade tão grande, mas é o que paga bem e que eu tenho uma estabilidade para eu ir construindo as coisas que eu quero construir e finalmente chegar no lugar em que eu quero chegar. Eu Isso é acho que importante. tem muito mais a ver com ter tido calma. Sim, sim. É, essa questão de ter alguma coisa que vai te trazer uma certa estabilidade, ela é importante mesmo. Essa questão de investir na música também, desde cedo eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 17 anos, porque infelizmente na realidade em que eu fui inserido, ali em que eu nasci, essa questão de ter estabilidade para poder estar apenas estudando, por exemplo, que era uma realidade para alguns outros amigos meus, ela não existia. Então eu precisei trabalhar para poder conquistar as minhas coisas, comprar equipamentos, até para exercer algo que eu não sabia se seria mesmo a minha formação, que era fazer música. Então, desde sempre eu precisei correr atrás disso e tomar essa próxima decisão de fato transicionar para esse mercado foi só uma questão de tempo, depois eu já ter tido uma vivência ali, tendo esse tal plano B, né? Para estar correndo atrás de ter dinheiro para financiar essas coisas. Não, perfeito demais. É, nesse sentido, assim, como que vocês acham que a arte, que sempre foi um caminho na vida de vocês, ela se apresentou e como que ela foi importante no momento da escola para vocês? O que de fato vocês tiveram assim, de noção na escola que vocês falaram, caraca, realmente é isso que eu gosto. Ou não teve nada a ver com a escola também, foi um outro processo de descobrimento pessoal e assim vai. Bom, eu sempre mexi com música, principalmente por causa da igreja. Eu cresci na igreja da família dos meus pais. Então eu aprendi a tocar bateria muito cedo, de forma autodidática ali. E então eu sempre fui participando de ensaios, participando de eventos, tocando em casamentos. Então a música ela sempre fez parte da minha vida, mas ao mesmo tempo a instituição em que eu estudava, eu não conseguia sentir que aquilo ali era fomentado. Então eu nem pensava, eu falava, ser artista nem dá dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa, mexer com algum tipo de coisa da informática para poder ganhar dinheiro, porque música acho que não dá certo. Então, a música ela sempre foi um caminho a trilhar. Todas as vezes que eu mexi com música dentro da escola também foram muito boas. Foram os melhores momentos ali de estar dentro da escola foi fazendo música. Episódios assim muito legais. Porém, como eu disse, nunca tinha passado para minha cabeça que eu ia tomar uma decisão tão maluca assim de fazer arte, de viver da arte. Ou eu consigo relatar muita coisa. Eu acho que é muito compatível isso que ele disse. Os melhores momentos que eu tive na escola foram fazendo arte, foram mexendo com essas coisas. Eu sempre tive o desenho como uma coisa que a escola me incentivou, por causa que eu conseguia ter uma certa relação com os professores, né? E com os meus colegas também. Eu sempre fui muito de agarrar perto de artista. Eu acho que uma coisa que acontece muito na fundação é isso. Os artistas começam a se agregar assim, eles se Não é verdade? reconhecem e logo eles já vão se juntando. É, E isso foi muito massa para me ajudar a construir essa primeira base. Por causa que eu sempre estive num convívio musical. Desde os meus 8 anos de idade, eu estudo música. Mas só que não necessariamente era uma coisa que eu gostava de fazer. Era uma coisa que eu tava lá e era jogado, etc. E pela primeira vez eu peguei meu instrumento. Eu tinha 11 anos de idade. É um instrumento grandão aqui. Eu tenho ele aqui, depois eu pego. É, E quando eu peguei ele pela primeira vez, eu lembro que eu odiei. Eu não gostava, eu não queria estar com aquilo dali. E não é necessariamente a coisa de fazer arte. Não tinha aquela conexão ainda. Mas só que com o passar do tempo eu fui criando uma afinidade com ele. E o meio em que eu estava inserido, ele tinha muita gente que fez concurso para viver de música. Eu não convivi só com militares. Boa parte do projeto tem os adultos que foram militares concursados, tem gente que é PM, tem gente que é do exército, bombeiro, coisa assim. E eles me falavam, é esse o lugar que você tem que seguir. E eu não gostava de militarismo. Eu não gosto de militarismo. E
mexendo com isso, nunca foi uma coisa que me passou pela cabeça. Mas eu também convivi com pessoas que dão aula na Escola de Música de Brasília, pessoas que fazem concertos todo mês, e todo mês estão fechando com algum artista. Pô, meu professor, ele estava compondo música para Hungria. E foi a primeira vez que eu olhei e falei, caralho, dá para fazer música desse jeito? E foi quando eu percebi, não, beleza, eu não me vejo fazendo outra coisa que não arte. Mas só que desenho, por enquanto, não é o que está me sustentando. Então foi quando eu parei e fui direto para o Exército. Foi esse convívio artístico que foi me alimentando e me dando o direcionamento que eu iria. Pô, muito massa, velho. Pô, tá bem melhor do que eu tava esperando, tá? Só pra avisar pra você. É, A até expectativa que tô estava baixa, brincando. então, viu? Não, a expectativa tava alta, só que tá melhor. Nesse sentido, assim, vocês dois falaram um elemento que eu acho muito central na nossa discussão aqui. Vocês acham que a escola não estimula, então, essas habilidades artísticas e que deveria estimular, é isso? Porque os dois foram para um caminho que, assim, vocês se identificavam com outras pessoas das artes dentro da escola, mas que há uma limitação, de fato, na escola quando ela tenta motivar, incentivar a arte no sentido geral. É mais ou menos isso mesmo? Então, eu acho, particularmente, que a escola ela não me incentivou artisticamente. A escola, o método de educação em si, era muita questão de entrega esse trabalho e você ganha a sua nota, faz o que é necessário aqui, decore isso aqui e você está passado em artes, mas, ao mesmo tempo, teve pessoas lá dentro que estavam fazendo com que isso desse certo. Tem o professor de música lá da Fundação Bradesco ISO, eu conversei muitas vezes com ele sobre o que eu planejava fazer com música quando eu saísse da escola. Tiveram os meus professores que, mesmo sendo fora da escola, os de música, eles ainda assim, sendo professores, eles estavam num sistema de educação também. Não necessariamente me influenciava, mas só que eles, as pessoas em si, me influenciavam. O Cássio me influenciou pra caramba. Eu acho que. O Cássio, professor de artes, para quem não é da fundação. É, eu acho que a escola em si, como instituição, não influencia a arte, num geral. Ela tem seus momentos em que ela influencia, mas só que se você pegar um plano geral, ela não influencia. Ela dá um palco para quem já faz arte, mas só que influenciar mesmo você viver arte, não. Quem faz são as pessoas que estão lá dentro. O esforço dos professores de fazer com que a arte seja ouvida, e até de professores que não praticam arte, mas só que vem um aluno fazendo arte e eles direcionam ele para alguém que faz, e eles tentam incentivar, coisa assim. Eu sempre vi que o incentivo da arte nunca foi pela instituição, sempre foi pelas pessoas que estão dentro dela e tem esse intuito de fazer com que você siga naquilo. Sim, sim. Assim, na época que eu estava na Fundação Bradesco, também estudei lá na Fundação Bradesco, eu cheguei a me matricular nas aulas de música, porém nunca fui chamado. Então tornou-se um mistério aí. Eu me inscrevi uma vez, eh, meio que deu uma sumida ali nessa questão e eu acabei esquecendo. Pouco tempo depois, o projeto musical da Fundação Bradesco foi excluído, parou de existir. Não sei se hoje em dia esse projeto voltou, mas assim, eu acredito que a arte sim foi incentivada na época, mas existia um certo limite, né? Uma certa barreira ali em que dava para você fazer alguma coisa voltada à música. Era mais alguma relação a algum projeto, alguma obrigatoriedade de evento que iria existir e que precisavam convidar certas pessoas para esses alunos movimentarem algum tipo de evento, por exemplo. Mas eu acreditava, e eu já vi essa necessidade que precisava ser alguma coisa um pouco mais focalizada, que houvesse um projeto que tivesse continuidade e mais imersão com os alunos. Então, de fato, era algo que eu não conseguia ver muito lá. A gente movimentava da forma que a gente podia. Os professores foram muito importantes nessa questão, porque a professora Anne, por exemplo, a professora Tasmani, sempre trouxe essa questão da literatura, da composição, então, essa questão das métricas, a gente aprendia bastante, muitos outros professores também de geografia, história, que traziam a arte ali para o seu conteúdo, e assim a gente conseguia ter a dimensão ali também limitada, mas obviamente dentro da grade dos professores de matéria, que a gente podia absorver um pouco disso também. Então, os professores eles foram um pilar principal para a gente ter pelo menos um pouco de conhecimento artístico e cultural,
ali na nossa vivência. Porque, assim, dentro da grade escolar de projetos, de fato era algo pouco estimulado. Vejo eu, né? Caraca, muito da hora. Não, de fato, eu concordo com vocês no sentido geral. A gente tem algumas perguntas no chat especificamente, então eu vou falar para vocês darem uma respondida delas. Vou ler aqui para vocês a primeira do Aaron, tá? Mano Vitor, agora eu vou pedir para que você fale um pouquinho sobre essa vida militar, tá? Sobre curso de formação e tal. Não sei se você chegou a fazer algum curso de formação, mas sobre a vida militar que você estava falando que você fez o concurso, passou, e aí pode falar brevemente. E o mesmo Aaron fez um comentário também falando assim, atualmente a escola ela meio que impõe que você entre numa federal para mostrar, olha, quantos alunos na faculdade a gente tem. Porém, não vejo a escola incentivando pessoas além disso, né? Porque quando a gente faz o PAS, a gente está entrando na federal. A Luísa também escreveu assim pra gente. Não influencia muito na escola da Valoriza muita arte também, ela concordou, né? E ela elogiou o Queen também, né? Um pouquinho lá em cima, mas aí já faz um tempão, Mas, tá? É só porque eu tô esperando a brecha para falar para vocês. E também elogiou o Vitor na ideia da composição da música com o Hungria. Então, assim, vocês já estão recebendo seus elogios, isso é muito top. Mas aí vamos para a pergunta então, do Exército, para o Vitor. E aí, para o Twin, eu já vou fazer uma outra pergunta para ele, que é qual foi o projeto que você se envolveu que você se sentiu mais orgulhoso até agora, pós-escola, beleza? Certo. beleza. Eu vou dividir em algumas partes aqui a questão do Exército, para ficar mais fácil. O Aaron perguntou sobre o concurso, o curso de formação e a vida militar. Bora lá. O concurso não é muito complexo. Na banda do BGP, que é onde eu sirvo, BGP, Batalhão da Guarda Presidencial. E em todos os outros batalhões, via de regra, assim, salvo poucas exceções, todo ano eles vão abrir vagas para o concurso, que é para músico. Por quê? Porque o período que a gente fica ali no concurso é 8 anos. Acabados os 8 anos, a gente se manda, a gente recebe uma gratificação do Exército e é isso. Você não é mais militar. E por conta disso, tem sempre cabos ou sargentos que estão saindo da banda e a gente precisa repor com pessoas que vêm de fora. Então, todo ano estamos abrindo, eles estão abrindo vagas para que pessoas preencham essas vagas. E sempre vai ter figurinha repetitiva. A gente sempre vai estar precisando de algum trombonista, aquele instrumento de vara. A gente sempre vai estar precisando, às vezes, de um percussionista, de uma flauta transversal. São os que mais costumam sair, assim. São os mais cíclicos. Então, fiz o concurso. Teoria de música básica. Eu creio que qualquer pessoa que estude um ano pelo material que eles passam, consiga passar na prova de teoria sem esforço nenhum, quando estiver lá. Não é algo bicho de sete cabeças. O Exército não exige que você tenha conhecimento teórico muito aprofundado. E quando você vai fazer a prova prática, também não é muito difícil. Eles passam bastante pano para os seus erros e etc. Se você for uma pessoa que está bem portada, se você for uma pessoa que demonstra ter um conhecimento básico de música. Depende também da avaliabilidade de músicos que estão no batalhão. Se a gente tem um naipe totalmente cheio de saxofone, por exemplo, e você quer entrar para a vaga de saxofone, eu creio que eles vão ser mais implicantes com você na parte prática. É muito freestyle essa parte, entende? De acordo com o que está na necessidade. Se tiver muito Uhum. necessário que estejam entrando certos músicos, eles vão ser mais eles vão ser menos rígidos. Se não tiver precisando tanto, a gente já tem pessoas muito bem capacitadas, eles vão ser mais rígidos nessa parte. Agora, quanto à formação. O curso de formação é 45 dias, em que você vive um pouquinho do inferno na Terra. Você tem muita humilhação, assim, você vai ralar até sua alma. Teve gente lá no meu curso de formação que eles ralaram tanto que eles, ao invés de ganharem peso por conta dos exercícios físicos, etc., eles fizeram foi perder peso. É uma coisa bem estressante, assim. Mas depois dos 45 dias você tem a sua formação tranquilo e aí você vira um militar mesmo. Você ganha sua patente,
e você pode trabalhar naturalmente agora só com música. A gente ainda tem alguns testes físicos que fazem com que a gente renove o nosso contrato. Se você não estiver na régua ali, você pode ser mandado embora, sim. Aí, mesmo sendo concurso, tem coisas que podem te mandar embora, sendo elas, você não está tocando direito e você não está demonstrando que você quer estar tocando, e você não está com a aptidão física em dia. Tirando isso, só se você matar alguém. Então, assim, vida militar. A gente não participa muito em coisas sociais. A gente não está envolvido no meio social de outras pessoas. Já teve uma época em que os músicos, principalmente do Batalhão da Guarda Presidencial, estavam muito inseridos em escolas militares e eles demonstravam arte para os alunos e tocavam, às vezes, em creche, que não era nem militar, era coisa pública mesmo. E isso começou a minguar depois da pandemia. Atualmente a gente só toca mais em eventos em que algum militar de alta patente vai receber uma medalha, ou que você vai tocar em alguém promovendo de cargo, coisas assim. É uma rotina bem flexível. Por exemplo, se eu não me engano, amanhã eu tenho uma missão. Eu chego Uhum. lá, 7h10, faço a missão, que vai terminar umas 8h40, e até 4h30 é o meu expediente. Se não aparecer nada, o que 99% de chance de não aparecer, você não faz nada. E se os seus superiores forem bonzinhos com você, eles te liberam meio período. Costuma acontecer bastante. É uma vida com os horários bem flexíveis. Bom, bom, Twin, você, qual Bom, o teu projeto de maior orgulho? projeto de maior orgulho. Eu lembro como se fosse ontem. Finalzinho do ano passado, nós entregamos aí a nova onda, né? No meu coletivo aí de muitos, né? Que a gente fala que a gente não tem um dono em específico, mas foi a entrega do meu último videoclipe, que é Ópio. Foi, assim, uma coisa extraordinária. Foi a primeira vez que a gente entregou, de fato, ali um vídeo com uma equipe grande e aprendendo a administrar tudo. Então foi a primeira vez que muita gente estava fazendo ali o que estava fazendo e mesmo assim deu super certo. Então foi muito gratificante ver aquela obra na pista e também ver as pessoas sendo impactadas com aquele trabalho. É muito, muito legal e aquece o nosso coração saber que o que a gente estava fazendo de coração também foi recebido no coração de outras pessoas e aquilo ali está fazendo mudança, sabe? Foi muito bom. Cara, Então, um é abraço muito aí bom. para todo mundo que faz parte da Nova Onda. Vocês dão sentido aí à vida do Twin também, porque é muito bom estar trabalhando nisso. É isso. E como foi essa criação do Twin, especificamente? Então, todo artista ele precisa de como é que eu posso dizer, de construir ali uma imagem para poder estar entregando para o público, né? Chegar nas pessoas. E até não digo que é um ego, porque o Twin ele continua muita coisa que o Arthur construiu. Então eu só meio que adquiri uma identidade ali para poder estar mostrando para o pessoal. Então eu comecei a fazer trampo de fato com o nome de Twin tem uns 2 anos. A origem do nome é até meio desconhecida, alguns amigos me apelidaram disso um dia e eu resolvi tocar pra frente, né? Entendi. Como a palavra é engraçada, eu adorei. Então eu falei, eu vou usar essa mesmo. E foi isso. Ficou ótimo, é um ótimo nome. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. É uma pergunta que eu já acho que é um pouquinho mais, talvez assim, subjetiva em relação àquilo que vocês já viveram e aquilo que vocês adquiriram com essa experiência, que é o seguinte. Se vocês pudessem voltar no tempo, lá no ensino médio, e vocês tivessem que falar com vocês mesmos, o que que vocês diriam para vocês em relação à carreira, futuro, essas coisas todas? É uma pergunta difícil, é uma pergunta complicada, hein? É difícil. Bom, se eu me encontrasse na escola, assim, na rua, visse que acho que eu pediria para sonhar sem medo, sabe? Cara, ignora o que as pessoas tentam impor sobre a sua vida, sobre os seus gostos, sobre o que você quer seguir, cara. Sonha, entendeu? Pega a sua vontade mais interior ali e foca naquilo, sabe?
sem ter que ficar pensando que você precisa de fato passar no vestibular para ser feliz, ou que você precisa mesmo seguir a carreira que alguém está dizendo para você que você precisa fazer. Faça aquilo que você quer, que você se sente bem fazendo e ignora o resto, sabe? Segue seus sonhos, segue. Ah, acabou as palavras. Isso aí. Quanto a essa parte do que eu diria para o meu eu do passado, é engraçado pensar nisso. Eu sempre tive uma preocupação de como é que eu vou trabalhar com a arte que eu quero, como é que eu vou trabalhar com música, por causa que ali já estava começando a vir a percepção de que eu não trabalharia com desenho logo de cara, mesmo eu tendo muito desejo, tanto que a primeira coisa que eu fiz quando saí da escola foi tentar trabalhar com desenho. Como é que eu vou sustentar isso? Como é que eu vou colocar essa arte para fora e conseguir me sustentar disso? Mas só que olhando agora em retrospecto, eu eu não diria que eu não gosto do meu trabalho, mas só que eu não me enxergo nele. Não é um trabalho com as coisas que eu lutaria por. E, assim, conviver com gente que tá totalmente em desincronia com o que você costuma pensar, com o que você costuma acreditar, pode tornar um ambiente pesado. Mas, pô, eu gosto do jeito que tá o meu trabalho atualmente. Mesmo não sendo algo que eu planejava, eu sequer considero que eu faço arte no Exército. Eu chego lá e eu uso música para estar animando ambientes, eu uso música para estar colocando as coisas ali menos monótonas. Mas arte, não necessariamente. Não é o tipo de arte que eu gostaria de estar fazendo. Mas eu chegaria em mim e diria, eu tô feliz assim. Porque eu acho que a gente coloca muita pressão. Eu vou culpar o capitalismo. A gente coloca muita coisa Bingo! Tá direto certíssimo. assim no que a gente trabalha. E o que eu tinha muito em mente eu necessito trabalhar com o que eu gosto, por causa que senão eu vou ser infeliz. E agora eu tô trabalhando com algo que eu não necessariamente gosto. E eu tô muito feliz. Por causa que o trabalho não toma toda a minha vida. Eu consigo fazer o que eu gosto para além do trabalho. Perfeito. Fazendo o que eu gosto além do trabalho, eu percebi que eu posso trabalhar do que for, velho. Se me falarem, vai fazer matemática, física, seja lá o que for, e aí você vai ganhar o mesmo tanto que você tá ganhando no exército, até mais, e trabalhando a mesma quantidade de horas, eu vou. Por causa que eu sei que eu vou ter tempo para viver. Eu chegaria no Vitor do passado e diria, você não precisa trabalhar com o que você gosta. Caça trabalhar com o que te paga bem, com o que te sustenta para que você tenha vida fora do trabalho. Velho, pior que É, essa fala é é, excelente, velho. É excelente, sabia? Porque, tipo assim, é muito comum. Você estava na escola alguns anos atrás, e é muito comum a gente vender uma ideia que ela não é muito verdadeira, né, pra galera. Tipo, essa fala assim de falar, ah, não, você tem que fazer o que você ama, o que você gosta. Ela é muito problemática porque muitas das vezes a maioria das pessoas elas não vão se envolver com as coisas que elas amam e gostam no trabalho de fato. E não quer dizer que elas vão ser ruins no trabalho ou que elas não vão gostar, igual você está falando, né? Porque às vezes a Exato. gente vai realizar nosso trabalho, a gente vai ser bom ou excelente, né? Dependendo das pessoas. E a gente vai começar a criar identificações, né? Sobre, às vezes, qualidade de vida, igual você citou, sobre, às vezes, outros campos que, na época da escola, sequer eles eram trabalhados, né? Eu vejo que esse crescimento também não é só coisa da escola, mas é também uma coisa que a gente tem, é que, enquanto a gente está na escola, parece que aquele mundo da escola é o mundo inteiro, né? E quando a gente Uhum. sai, uma coisa, sei lá, um fenômeno social que eu nem consigo explicar direito, mas é uma coisa que, como explodiu na nossa cabeça, literalmente, tipo, é muito maior do que isso aqui que a gente está vivendo, né? O que sim, você com acha que certeza. foi? Bom, a escola é uma, nossa, a escola é uma grande viagem, é muito louco. Quando você sai do ambiente escolar e você começa a pensar em tudo aquilo que aconteceu contigo, aconteceu à sua volta, você fica vendo que tudo acontece muito rápido, é tudo muito aflorado, as pressões, elas são pressões verdadeiras ali na consciência das pessoas, os sentimentos, eles são muito fortes também, então é muito difícil de lidar com tudo isso ao mesmo tempo.
E aí, quando você sai da escola, você vê que agora você é só uma criança também, só com problema de adulto. É, E é isso. Aí, essa inquietação, ela para um pouco. E você fala, meu Deus, e agora? E agora o que que eu faço? Eu achava que aquilo ali que era a vida, e agora é tudo diferente. É mu- Cara, é literalmente isso. é A, isso aí. a vida adulta é um domingo à noite que não acaba, cara. Putz, grilo assim. Muito bom. Velho, pior que assim, é muito difícil também quando a gente tem essas conversas, porque tem uma coisa que a gente sempre pressiona a juventude, é dar certo na vida. É uma temática que a galera fica muito na cabeça, tem que dar certo na vida, tem que ser alguém na vida e tudo mais. E aí eu vou perguntar duas coisas para vocês. Como é lidar com essa pressão, principalmente na fase da adolescência, e agora, como que está lidar agora na fase adulta? E a segunda coisa, que é uma pergunta muito importante, e ela é complicada, eu acho, às vezes, de responder. Se vocês tivessem que olhar para hoje, vocês conseguiriam dizer, vocês deram certo? Entende? Então, são duas perguntas. A primeira, como foi lidar com essa pressão na adolescência e como é lidar agora? E a segunda é, se vocês conseguissem falar com vocês mesmos agora, vocês conseguiriam falar assim, não, pô, dei certo. Aquilo que eu, mesmo que eu não tivesse planejado, né, que é o caso do Vitor, que não planejava, mas acabou indo para um caminho e tudo mais. Você consegue dizer tranquilamente assim, pô, deu certo, tá tudo bem, minha vida tá boa. Bom, Olha, eu tô vou deixar vivo, ele primeiro. eu tô vivo e não tô preso, então eu dei certo demais. Eu dei certo demais. Eu cresci em um contexto preocupante, na quebrada da Ceilândia, onde muitos dos amigos que eu cresci ou morreram ou estão presos. Hoje eu tenho um emprego, eu consigo desenvolver as coisas com calma. Então, sim, eu dei certo. Mas, assim, é claro que a gente, depois desse patamar de beleza, a gente alcançou ali da dignidade de existência, a gente tem mais uma caminhada pela frente. E eu diria que não tem como vencer na vida sem se organizar. Então eu ainda estou nesse processo aí, né? A gente precisa de ação e de calma para poder organizar todos esses processos aí. E é complicado também o que é vencer na vida em específico, né? Acho que vai muito do que cada um confabula na cabeça do que é essa vida perfeita. Para muita gente vai ser uma barraca na praia e que daqui a pouco você vai pegar sua barraca e ir para uma outra praia ou ir para algum outro estado. Para outra pessoa vai ser uma mansão no lago e Sim, tudo bem, entendeu? Mas é isso. Eu venci de fato, porque eu estou vivo. perfeito. Mas ainda tem um longo caminho aí a se trilhar, como todos nós. Beleza. Já que ele respondeu a parte do dar certo primeiro, eu quero falar da pressão. Eu tive o privilégio de ter uma família que já entendia o que a arte podia trazer. Não a visual, eu creio que ainda tem esse empecilho deles não entenderem. Eles não necessariamente me impedem, mas é que eles não têm compreensão do que eu posso atingir com isso. E quando toca a música, eles convivem no projeto em que eu fui criado, o musical. Os meus parentes dali sempre falaram para eles o que eles conseguiram conquistar através da música e quais concursos eles fizeram. E alguns dos meus professores falando, pô, você já viu quanto é que ganha um professor na escola de música de Brasília? E eles falando, pô, deixa o Vitor fazer isso aqui, deixa o Vitor fazer aquilo dali. Eles já tinham essa percepção. Então, no fim das contas, não é como se eu estivesse fazendo um desvio da norma, quando eu pego essa noção artística. Meus pais já esperavam que eu fosse para esse caminho, por causa que eu já estava estudando para isso. Na cabeça deles, eu já estava estudando desde que eu entrei no projeto musical, né? Mas só que assim, na minha cabeça, eu comecei a estudar isso há uns 3 anos. E, bom, já enganchando, eu acho que a minha vida está no tiro certo, mas só que dar certo na vida, vencer na vida, eu creio que perante muitas análises, vencer na vida nunca é individual. Nunca é algo que eu falando, eu dei certo, logo eu venci na vida, eu não creio nisso. Seria um papo muito profundo, mas só que resumindo em pequenas palavras, seria que eu não estou satisfeito enquanto eu ainda tiver pessoas do meu lado que estão sofrendo com a injustiça de não ter o que comer, de não ter onde morar direito, coisa assim. Eu acho que essa questão de vencer na vida nunca deve ser individualista.
Tanto que foi uma das coisas que me motivou a vir para essa live, por causa que eu acho que estar aos poucos vencendo na vida é fazer isso, de você dar o caminho para outras pessoas, de que elas podem estar subindo alguns degraus. E também por causa que, assim, eu quero gente que seja mais parecida com o que eu posso fazer, com o que eu penso naquele quartel. Por favor, gente, vocês que são músicos, entrem lá, por favor. Vocês que são mais de boa. Eu adoraria colegas ali. Assim, então eu acho que sim, é um caminho que está me agradando muito, é um caminho que eu estou feliz e que justamente por estar podendo ajudar pessoas de poder apontar esse caminho é uma coisa que me alegra estar fazendo. Eu diria, por exemplo, já que eu estou falando do militarismo, que eu gostaria que mais pessoas estivessem lá, não necessariamente por causa que eu queira que o militarismo cresça nem nada. É por causa que eu realmente acho que é uma oportunidade boa para quem é músico, para quem quer um degrau enquanto estiver fazendo outra coisa. Eu tô já planejando ingressar no UNB enquanto eu tô fazendo o quartel ali. Então, assim, tem muitos perfis de pessoas lá. Não é o clichê que a gente costuma achar, que é um montão de pessoa bruta que vai te hostilizar nem nada. No início no curso de formação, eles fazem o clichê valer realmente, vírgula por Uhum. vírgula. Mas depois que você entra, não. Tanto que foi isso que me deixou mais tranquilo e que me deixou mais feliz de estar participando disso. Pô, muito foda. Tô falando, velho, estou esperando muitas expectativas. Inclusive, tem uma galerinha aqui falando com vocês várias outras coisas. Vou só ler alguns comentários, tá? O Aaron falou que a escola não te prepara para a vida, ela serve para impor desejos que não necessariamente são seus. A gente vai ter aí a grande crítica ao capitalismo no sentido geral, à sociedade, lá, né? Aí depois o Johnny falou assim, sair da escola para atravessar um portal São Perdeu, em que em algum momento você está de boa e do nada tem uma realidade paralela cheia de gente. A escola é esse fenômeno, mas na verdade, gente, é porque assim, agora eu vou até fazer um comentário aqui para ficar. Eu vou dizer, tipo, como se tivesse certo e tal, mas vou fazer um comentário só para a gente pensar. A escola é uma grande simulação das situações sociais que a gente vive. Só que não tem como a gente simular todas. Né? Infelizmente, acaba que a gente escolhe algumas, e essas escolhas, às vezes, elas de fato não são completas, né? E às vezes elas pecam em alguns cenários. Tanto que a discussão sobre aquilo que a gente chama de educação integral, ela deveria ser muito mais ampla, né? A gente deveria oferecer uma educação integral que ela não fosse só focar algo nas pessoas, mas que ela fosse ter o momento das aulas, a apreensão científica, técnica, mas o momento da arte, o momento do esporte, o momento do lazer, o momento do ócio, porque são momentos importantes também da convivência social e que muitas das vezes muitas pessoas do Brasil não vão ter essas oportunidades se não fosse dentro de um ambiente educacional, sabe? E acaba que muitas das vezes as escolas confundem isso e colocam muito a pauta de ter que ter aula, tem que ter aula, tem que ter aula, tem que ter aula. Então, de fato, velho, não adianta, vou pegar aqui a fala dos meninos até, não adianta eu cobrar uma performance de excelência numa aula de uma pessoa que está vendo os amigos da rua morrerem, os amigos da rua sofrerem coisas que, pô, é inimaginável essa pessoa chegar numa sala de aula e falar, pô, sabe o que eu vou aprender hoje? Uma trilha de matemática, e ela vai estar top, ela vai falar, é isso mesmo que eu vou fazer. É óbvio que muitas das vezes ela vai dar a prioridade daquilo que ela está vivendo para aquilo que ela está vivendo. E é aquilo que a gente sempre fala. A gente, cada um de nós, a gente tem os nossos protagonismos. Nós somos protagonistas das nossas próprias vidas, né? Só que a gente é coadjuvante nas duas. E isso, quando a gente percebe, é muito importante quando a gente fala de educação. E os meninos trouxeram aqui, cara, é relato muito, muito da hora. É que eles ainda não têm a dimensão, porque eu acho que eles não se escutaram. Mas quando eles tiverem a dimensão do que eles falaram, é muito top, porque é uma coisa muito importante para vocês que estão ouvindo, principalmente eu sei que a maioria que está ouvindo aqui são estudantes ou ex-estudantes, sobre essa ideia que como que a pressão, às vezes, ela limita mais a gente do que, de fato, ela impulsiona, vamos dizer assim. E como que os dois eles poderiam ter escolhido outros caminhos, mas que eles acabaram escolhendo um caminho daquilo que eles sentiram mais à vontade, barra gostavam, barra insistiram, acreditaram neles mesmos, quando às vezes quase ninguém acreditava. E eu não estou falando só por conta das condições sociais. Eu falo muito também daquilo que a gente valoriza como sociedade, como trabalho, né? Porque
Quando a gente fala assim, eu sou músico, eu produzo música, não sei o quê. É normalmente tido como se fosse algo negativo, né? Algo ruim, algo que não vai dar futuro, essas coisas todas. E a fala deles aqui sobre o que é dar certo na vida é muito importante para vocês que estão ouvindo de fato. Porque às vezes a gente se apega tanto nesse rolê do que é dar certo, e o dar certo às vezes não tem médico. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O dar certo é exatamente o que os dois trouxeram aqui pra gente, né? O quanto que você está satisfeito com aquilo que você faz no seu entorno e quanto que você conseguiu produzir de fato para si, para você falar, velho, aquilo que eu fiz tem um significado, sabe? E esse significado não só individual, né, como eles falaram, mas também social, sabe? Eles conseguem ver o impacto deles. Então, eles conseguiram até trazer aqui já outras perguntas que eu ia fazer. E aí, galera, só porque eu já sei que eu já peguei muito tempo de vocês, eu prometi 30 minutos, desculpa aí vocês dois. Não, não, tá Eu posso super continuar por tranquilo. mais meia hora se É, o necessário. papo Já tá, o papo precisando tá nada. muito bom. Tá Eu massa. vou fazer uma pergunta aqui que é para vocês dois. A doutrinação que deu certo é o quê? Bom, a doutrinação que deu certo é a participação, acho que, de cada professor que passou pela minha vida e que plantou uma semente ali de alguma curiosidade, né? Algum papo que você, por exemplo, Gabriel, apresentou em alguma aula sua de ética que me fez refletir sobre aquilo, que me fez pegar aquele caderno na mão e falar, caramba, é mesmo. Todos os conselhos sobre empatia, aquilo construiu uma noção de sociedade na minha mente de entender que, meu Deus, para eu me comunicar com o outro, às vezes eu também tenho que ter algumas defesas para poder não agredir o espaço daquela pessoa. Então, me colocar de fato como se eu estivesse à frente ali, falando comigo mesmo, tratar o outro como semelhante. Então, esse tipo de coisa, as aulas de geografia que apresentaram a geopolítica para mim e que me deram uma visão crítica, a história. Então, a doutrinação que deu certo é o resultado desse ser humano aqui, que hoje em dia faz o que faz, e que cada professor que passou pela minha vida tem uma participação muito significativa, entendeu? Então, se hoje as pessoas elas escutam a minha música e elas gostam, inúmeras influências que estão dentro das minhas músicas são por causa de vocês, professores, por exemplo, entendeu? Perfeito. Eu Beleza. sei. Bonito, bonito. Gabrielzinho travou. Tô até com medo de Não, responder pode, e. pode falar. Só Beleza. fui derrubado pelo meu gato, mas pode falar. Vou levantar aqui. Olha, a doutrinação que deu certo, eu vou roubar um pouquinho da frase do Twin, por causa que realmente faz muito sentido. É uma construção de todos os professores que passaram por mim. É a semente que foi plantada em mim de eu me comunicar menos agressivamente quando eu passei por você. Foi a semente de que, pô, fazer arte dá certo quando eu vi o Cássio trabalhando pela primeira vez. Foram os papos sobre geopolítica que eu tive com o Felipe, foram as realizações de que pessoas podem chegar onde elas querem quando elas se esforçam, quando elas têm o apoio necessário. Claro, tem muita sorte, mas só que quando elas estão trabalhando para aquilo, que a Anne me deu, por exemplo, esse exemplo que ela me deu, o olhar mais crítico que eu tive com as aulas de história da Sara, e os papos que eu tive com a Marisa, a euforia artística que eu tive quando eu participei de uma peça pela primeira vez na minha vida. E tudo foi se encaixando de uma forma que eu nunca esperava poder se encaixar. Quando você vai vendo todos esses pequenos pedaços, você não consegue dizer que foi o sistema educacional, foi por causa que eu tive aula X, Y, Z, por causa que eu tive essas provas, foram pelas pessoas que passaram na minha vida. Eu acho que essa é a doutrinação que deu certo. É essa convivência humana, esse toque que faz com que, mesmo que as coisas estejam bem ferradas, mesmo que eu tenha pego o novo ensino médio, que foi uma tragédia, mesmo que eu Meu tenha Deus. pego um monte de coisa que tenha sido uma rasteira para mim, eu tendo saído do ensino médio acabado, sem saber o que eu ia fazer, com quase um burnout. As interações humanas foram que me mantiveram de pé, foram que me guiaram, foram que me fizeram respirar fundo e pensar, amanhã é um novo dia e vamos seguir. Então, assim, acho que a doutrinação que deu certo é o contato humano, é o que vai construindo você aos poucos até você chegar
no ponto que você consegue olhar e pensar, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Pô, caraca, velho. Eu falei, assim, gente, vocês são muito, muito, muito bons, de verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta, porque assim, teoricamente ela seria no final, mas tem duas perguntas que eu gostaria de acrescentar aqui na vida de vocês, que é À vontade. pegar uma linha, porque tem gente que está assistindo aí que é do Fundamental 2, tem gente que é do ensino médio, tem gente que já é professor, tem gente que já é pai, né? A gente tem responsáveis, a gente tem um monte de gente aí que vai assistir esse rolê. E aí, assim, eu gostaria que vocês falassem agora para os pais. O que vocês falariam para os pais em relação a essa fase, assim, dos filhos? Vocês que são filhos de alguém, obviamente, e que vocês gostariam que os outros pais tivessem de cuidado com os filhos deles em relação às suas escolhas profissionais e tudo. Bom, acho que esse olhar clínico, né, para o filho, de entender quais são as aptidões dele, quais são as vocações, o que, que ele gosta de fato ali de fazer, e tentar refletir sobre como o responsável ele pode colaborar para potencializar aquilo nessa pessoa, né? A gente sabe que na estrutura capitalista que a gente tem, muitas vezes os pais eles convivem pouquíssimo tempo com os filhos. Então, eu acho interessante ter esse tempo de reflexão, de entender os filhos primeiramente e depois investir. Eu não digo nem de investir em dinheiro, mas investir em tempo, investir em atenção, de buscar alternativas, instigar, às vezes, ou encorajar, no momento ali de vergonha, o filho às vezes ele gosta de cantar, mas ele nunca cantou na escola, tentar identificar isso e falar, poxa, não, mas vai dar certo. A gente pode, entendeu? Assim, essa questão de fato instigar nos filhos a serem mais e não a serem outros, né? Não a Sim. ser outro. Acho que é isso. Eu vou para um caminho em que, bom, eu tenho irmãos, né? E às vezes você fica bem culpado quando você fica pensando que talvez você não esteja sendo suficiente. Poxa, velho, quando você pensa que você não está sendo suficiente, tem duas possibilidades que você pode pensar. A primeira é o que que você pode mudar, e a segunda é, poxa, mas só que a partir do momento que eu penso que eu não sou suficiente, eu já estou me atrapalhando. A partir do momento que eu penso que eu não sou suficiente, que eu estou me culpando, eu já tenho uma capacidade de ação menor. A gente está fazendo o melhor que a gente consegue a todo momento. E quando eu paro para pensar que também cai muito nos pais o que, que eles podem fazer para o filho não ter tanta decepção no mundo do trabalho, poxa, olha o momento que a gente está vivendo. É claro que vai ter decepção, é claro que vai ter perrengue, é claro que vai ter muito choro e lágrima. E dependendo da situação, às vezes não tem, mas só que algum momento vai ter, se não nessa área, em outra. Então, não apenas estar aberto para o que aquela pessoa tem a oferecer, por causa que o Twin falou é muito verdade, tem a ver com ouvir a pessoa, com entender o que ela tem a oferecer para o mundo e entender o que ela tem a oferecer para si mesma, o que ela pode agregar para o próprio futuro, como ela quer construir esse próprio futuro. E não só aceitar isso irrestritamente, mas só que pegar, abraçar aquilo dali e falar, tá bom, o que que a gente pode fazer com isso aqui de uma forma realista? Eu querer abrir um estúdio logo depois de eu terminar o ensino médio, tendo terminado a cerimônia de encerramento da minha vida escolar, não era algo que estava realmente preso os pés na realidade. Nem na minha realidade material, nem na minha possibilidade técnica naquele momento. E caso você tenha realmente uma capacidade de dar um norte melhor para essa pessoa, considerando o que ela tem a oferecer, considerando o que ela quer fazer, você tem que fazer isso também, por causa que não é só questão da escuta, é também questão da fala. E como você vai falar, isso você tem que descobrir, isso você tem que perguntar, isso você tem que entender a outra pessoa para ver como é que ela vai receber isso de uma melhor forma, por causa que não é sobre como você pode delimitar certamente um caminho que essa pessoa sofre menos, mas só que sim em como você pode oferecer apoio a ela enquanto ela tira esse caminho com as ferramentas que você entrega para ela, por causa que a pessoa que é responsável por esse indivíduo ainda em crescimento, ela não vai trilhar o caminho dele. Mas com certeza ela vai fornecer a maior parte das ferramentas que ela vai ter. E uma pessoa que não tem medo de testar, uma pessoa que está sempre disposta a praticar o que ela pode
no melhor que ela pode, de uma forma realista, e tem uma base que o apoia a fazer isso, é uma pessoa que já tem muita mais vantagem do que qualquer outra pessoa, visto o que a gente tem no geral, assim. Não, acho que é isso mesmo. Pô, A meninos, fra- é isso. A gente ficou uma hora. Quer falar alguma coisa? Sim, pode falar. Sim, sim. Acho que a frase para essa última pergunta que você expôs e o Vitor também falou sobre parafraseando Racionais MCs, o bagulho é louco e o processo é lento, É né? isso, é isso mesmo. E é muito difícil também, né? Até você tocou nesse ponto do processo, que eu acho que é muito complicado a gente notar que o processo é relevante. Porque a gente foca muito no resultado do produto final, já parado para pensar nisso. A gente foca assim, o que eu quero ser quando eu tiver, sei lá, mais velho. É sempre quando você já está no ponto final e não no ponto inicial, né, dos Sim, processos que a gente tem que viver. Muito. Então, a gente tem que viver muita coisa. meu primo me falava muito, ele é uma referência para mim nessa questão de, entre aspas, vencer na vida, de que ele falava para mim, cara, você tem que estar 1% melhor amanhã. Amanhã você tem que buscar esse 1%. Você não tem que ficar só olhando ali pro apogeu, pro topo, não. Pensa no que você vai fazer amanhã para poder melhorar esse 1%, esse 0,1%. Essa questão de ter um desenvolvimento gradativo, pensar nos processos e picotar esse grande pacote do vencer na vida em pequenas coisinhas, em pequenas peças que você vai encaixando e vai construindo um futuro. O futuro ele precisa muito dessas ações diárias para poder ser construído, né? A gente às vezes gasta muito tempo idealizando e pouco tempo de fato executando os processos para poder desenvolver essas nossas metas, né? Caraca, aí, foi genial, genial. Meninos, é o seguinte, eu vou encerrar aqui agora. Quero agradecer demais, vocês foram excelentes, vocês não sabem, vocês foram excelentes. Eu não esperava que o primeiro episódio fosse ser tão maneiro, assim, foi muito legal mesmo. Foi. Só tenho Foi elogios para massa fazer para demais, vocês, pô. não por conta da live, tá? Mas elogios, assim, por conta de ver vocês durante o ensino médio, o crescimento de vocês. E é muito diferente também essa perspectiva, eu não sei se vocês têm essa noção, mas é como se eu tivesse visto vocês crescendo durante alguns anos e participado de alguma forma desse crescimento de vocês. Então, quando eu Então, vejo vocês atingindo aquilo que vocês ou queriam ou não queriam, que essa foi a nossa discussão aqui, é muito legal. É muito mais legal do traga que você virar de traga verdade, porque isso como verdade absoluta. Você participou e viu esse Participou pra processo caramba. efetivamente, né? Não é só uma impressão, isso é de fato realidade, é de fato Sim, realidade. com certeza. isso também é importante falar para vocês, porque assim, a gente normalmente fala que no impacto do professor no aluno, né? Só que eu vou falar para vocês uma coisa que vocês também têm que ter em mente o impacto que vocês têm na gente, né? Porque mal ou bem a gente divide o quê? 3, 4 anos em determinadas situações aqui da nossa vida. E são Uhum, 4 anos que talvez vocês tenham visto parte de mim foram as melhores partes, da parte de mim foram as piores partes, dependendo do dia, porque coisas acontecem, né? A gente se envolve, e a relação afetiva ela acaba construindo uma educação mais efetiva, né? E é Com muito legal, certeza. muito da hora isso. Eu só falo para vocês o seguinte, assim, eu só tenho elogios mesmo. Eu fico muito, muito feliz de ver onde vocês estão agora. Eu acompanho vocês sempre nas redes. Vocês sabem que de vez em quando eu comento uma coisinha ou outra de vocês, sim, assim, e de fato eu vejo. E, e até por isso eu pensei muito em iniciar também a primeira conversa que a gente ia ter aqui com pessoas que elas estavam envolvidas com a arte, porque eu não sei se a Luísa ainda está assistindo, mas a Luísa é uma das pessoas que ela fica muito ansiosa com as escolhas que ela vai ter, e ela sofre, às vezes, por ela animar uma prova e não saber o que ela quer fazer no futuro. E é muito legal vocês passarem essa ideia também para eles, assim, porque o futuro ele vai chegar e você tem que fazer o seu, e tá tudo bem, mantém uma ideia, pode ser que se concretize, e se não concretizar, igual o Vitor falou, tá tudo bem também, às vezes você vai parar num lugar que você, mesmo que você não goste, vai dar certo, porque as coisas elas não estão só envolvidas no fator gostar ou não, né? Tem muito mais coisa através disso. E, pô, galera, eu amei demais, de verdade, de verdade. Palavras O finais processo é muito agora de importante, vocês. né, no fim. É sempre o processo que a gente tá voltando. sim, sim. Bom, a mensagem que eu tenho, pessoal, é não enxerguem o futuro como se ele fosse o chefão ali do jogo. O futuro ele é nosso amigo
E mais amigo nosso ainda é o presente. Então, a gente precisa se organizar, como eu disse, se organize e trabalhe hoje para o seu futuro, entendeu? É uma construção. Você pode não chegar, às vezes, naquele ponto em específico que você estava projetando, mas você vai chegar perto, você vai chegar em uma rota mais distante do que quando você começou a trilhar essa rota, né? Então é isso, pessoal. Vamos ter mais foco, menos ansiedade, vamos largar um pouco o celular, pegar um caderninho, anotar umas metas, começar a refletir no nosso ócio o que que a gente quer de fato para o nosso futuro, né? E se vocês quiserem conversar comigo sobre também, quiser dividir um pouco desse peso, eu estou à disposição, pode me chamar nas redes sociais aí, pode me chamar aqui no Instagram, vamos trocar essa ideia. Eu não sou um mestre, eu não sou um sensei, mas eu posso dar alguns conselhinhos que eu aprendi nesses últimos anos para poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, já que ele tá ele tá se disponibilizando, vamos lá. Pô, eu não sou alguém que sabe muito do militarismo, eu não tenho nada a ver com o militarismo na prática, eu tô ali recebendo meu salário e indo embora, mas, das pessoas que querem entrar lá e não gostam do ambiente, que talvez estejam entrando por necessidade, qualquer coisa assim, conversar comigo pode ser uma boa. Lá tem muita essa coisa a gente chama de peixada lá, né? Que é quando você tem alguém que já tá lá dentro, é mais fácil você entrar. Qualquer pessoa que queira estudar música para estar ali dentro, eu falo meu salário por causa que, bom, é salário público, qualquer pessoa que esteja interessada vai saber. Então, para os músicos que querem e ter uma estabilidade e conseguir fazer uma faculdade, pô, o salário de cabo músico vai variar de 2.800 a 3.400. É uma coisa boa para um primeiro emprego. E qualquer um que esteja à disposição de tentar entrar nesse meio, por favor, entre em contato comigo. Eu quero pessoas que sejam meus colegas ali dentro, pessoas que tenham uma visão que a Fundação Bradesco costuma colocar na gente, né? Uma visão um pouco mais humanizada e mais social. E, bom, continuando na música, tem sempre os cursos de verão da Escola de Música de Brasília. São mágicos, são uma convivência incrível, um dos melhores momentos da minha vida. E é isso, é viver. É aproveitar o que você tem, pesquisar o que você pode fazer e aproveitar essa jornada, na medida que você conseguir. Topíssimo, galera. Então é isso. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Quem quiser participar, manda mensagem, por favor. Eu vou atrás também das pessoas, mas mandem mensagem, pelo amor de Deus, para eu poder achar as pessoas. Se vocês dois tiverem indicações, pode indicar e Beleza, passar o contato para eu ir atrás das Fechou. pessoas. pode deixar. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês dois. Já quero vocês dois de volta, você bem sincero. Mas depois a gente combina no privado. Eu tava querendo Beleza, voltar, mano. Excelente. beleza, pode deixar. Papo massa, papo massa. Foi um convite muito bom, foi muito proveitoso o papo, adorei e estamos aí para mais vezes. Achei Pode ter incrível, certeza. tamo aí, pô. Perfeito. Desculpa não poder pagar nada ainda, porque se um dia a gente ficar grande, eu juro que Não, eu juro que eu pago. a Eu gente faz isso curto de essa ideia de coração. cachê, viu? Mas aqui, enquanto não temos, a gente se ajuda, Gabrielzinho. Não tem problema nenhum. O papo já se paga. O papo já se paga. Perfeito. Com Então é isso. certeza. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a Falou, falou. próxima. Boa Tchau, tchau. noite. Valeu, Gabrielzinho. Tchau. Valeu, valeu. Valeu.